irmão, minha querida e amada irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família e com a sua vida. Eu quero estar meditando com você neste momento no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, dos versos 1 ao verso 4. Lucas 21, versos 1 ao verso 4, da onde extrairemos algumas lições para a nossa reflexão neste momento. A palavra do Senhor nos diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Meus irmãos, nós gostaríamos de estar extraindo aqui algumas lições preciosas sobre contribuição, não somente sobre contribuição monetária, financeira, mas também principalmente sobre tudo aquilo que nós ofertamos ao Senhor nosso Deus na nossa vida, aquilo que nós damos da nossa devoção, do nosso serviço, do nosso empenho para a obra do Senhor, para o nosso trabalho, dos nossos valores existenciais para o Senhor, os nossos dias para o Senhor. A primeira lição que eu gostaria de extrair aqui se encontra nos versos 1 e verso 2, a segunda parte do verso 1, onde nós lemos: viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. E o verso 2 diz assim: viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. A primeira lição é sobre o valor daquilo que nós oferecemos para o Senhor. Ou seja, o valor daquilo que nós oferecemos para o Senhor não está na quantidade. Essa é a primeira lição que nós tiramos daqui. Meus irmãos, se engana quem pensa que a qualidade vem junto sempre da quantidade. Nem sempre que há quantidade, há qualidade. E esse texto é prova disso. A viúva ofereceu a grande qualidade em seu pouco. No pouco que a viúva oferecia, havia grande qualidade, e o Senhor Jesus viu isso. As moedinhas daquela viúva valiam mais do que as ofertas dos ricos da sua época, que chegaram ali para ofertar também. Isso nos mostra que aquilo que nós fazemos para o Senhor, o valor daquilo que nós fazemos para o Senhor, não está exatamente na quantidade, no volume dos feitos, mas na essência das coisas. Ou seja, Deus ama a essência do que você dá. Deus valoriza a essência do que você faz, a essência do seu trabalho, a essência da sua devoção, a essência do seu serviço. Segunda lição que nós tivemos aqui se encontra nos versos 3 e 4, 4b, a segunda parte do verso 4. Verso 3 nós lemos assim: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Assim nós vamos repetir alguns versos para tirar algumas lições um pouco diferentes. Verdadeiramente vos digo que esta viúva deu mais do que todos. E no verso 4b, na segunda parte do verso, nós lemos assim: esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Meus irmãos, ela dava pouco, mas dava muito ao mesmo tempo. Por quê? Porque a segunda lição que nós tivemos aqui é que quando nós ofertamos alguma coisa para o Senhor, quando nós nos doamos para o Senhor, quando nós trabalhamos para o Senhor, quando nós servimos ao Senhor, aquilo que nós ofertamos para o Senhor, o motivo deve vir à frente da oferta. Quando ofertamos algo para Deus, o motivo deve vir à frente da oferta. Meus irmãos, muitas vezes acontece ao contrário. A oferta vai na frente do motivo. E aí nos esquecemos do quanto Deus está interessado no nosso coração e no coração da pessoa que oferece, mais do que na oferta. Já falei em outras explanações da palavra de Deus que quando nós cultuamos o Senhor, é como se o Senhor se inclinasse para ver quem o está cultuando antes de qualquer culto, antes de qualquer coisa ofertada ao Senhor.
No coração daquela viúva pobre havia profunda devoção. Antes da sua oferta chegar ao Senhor, sua devoção interior chegou primeiro aos céus, chegou primeiro a Deus, chegou primeiro ali diante de Jesus, o Deus homem ali, o Deus vivo ali, estava diante de Jesus e Jesus percebeu isso. Pois bem, meus irmãos, o nosso motivo, a nossa devoção é o verdadeiro valor da nossa oferta. Essa é a segunda lição. O seu motivo deve ir à frente da sua oferta. A sua devoção deve ir à frente de tudo aquilo que você coloca diante do Senhor. A terceira lição que nós temos aqui, e última, é que o pouco que nos é dado, o pouco que é dado de coração por nós, que é dado de coração, que é ofertado, nunca é desprezado pelo Senhor. Veja ainda no verso 2 e no verso 3, diz assim: viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Veja que Jesus está observando o quê? Uma viúva pobre, com poucas moedas, mas isso chama a atenção do Senhor Jesus. E o verso 3, no verso 3 nós lemos assim: verdadeiramente, Jesus disse, vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de ganâncias, de ambições desmedidas, mas no reino de Deus não é assim. O maior, muitas vezes, o menor muitas vezes vem a ser o maior no reino de Deus. Pode vir a ser o maior no reino de Deus. Veja como Jesus valorizou o pouco ofertado por aquela mulher. Em suma, em resumo aqui, não existe pouco de coração dado de forma correta que não seja valorizado pelo Senhor Jesus, que não seja valorizado pelo nosso Deus. E também não existe ninguém que tenha tão pouco que não possa ofertar nada. Nossa vida e nossa devoção humilde, os nossos humildes esforços em prol do reino de Deus sempre serão valorizados por Deus. Aquilo que você faz, por mais humilde que seja, com o coração, com a devoção, com os motivos corretos, do modo certo no reino de Deus, para Deus, sempre será valorizado pelo Senhor. E a palavra de Deus nos mostra no primeiro verso que Jesus estava a observar. Jesus está a nos observar. Jesus está a observar as nossas atitudes. Jesus está a observar aquilo que nós fazemos e que nós doamos para o Senhor. Eu quero orar com você neste momento. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor purifique os nossos motivos e o nosso coração. Que o Senhor purifique, Senhor Deus, as nossas intenções, para que nós possamos dar o melhor para o Senhor. Nos abençoa, Senhor Deus. Trabalhe em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e a sua família, meu irmão e minha irmã.